Meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Pequenos da Fé 4.0. E hoje, meus irmãos, como vocês estão vendo aí, sim, meus irmãos, a gente pensou bem se ia fazer no começo do mês ou no final, mas a gente decidiu fazer aí, né, meus irmãos, no final, meus irmãos. E você sabe que a gente tá falando o Setembro Amarelo. E, meus irmãos, vocês podem, achar, Arthur, é mais um vídeo falando que não é pra desistir, para aquelas pessoas que já desistem. Não, meus irmãos, é um vídeo que a gente precisa se lembrar, meus irmãos, que todos os dias e mês é Setembro Amarelo. Porque, meus irmãos, como eu posso dizer que, né, tem muitas pessoas que se matam. Por que, meus irmãos? Porque muitas pessoas não dão ouvido pra elas. E, meus irmãos, algumas pessoas estão certas, porque, meus irmãos, as pessoas não podem confiar no ser humano. Você mesmo, você precisa confiar em Jesus. As pessoas podem desistir de você, mas Jesus não desiste. Ele te ouve. Mesmo você falando que é fraco, ele te ouve. As pessoas podem até te ouvir, mesmo aqueles que falam que vai estar disposto para te ouvir, algumas mesmo, né, não ouve. Mas Jesus, ele mesmo, ele te ouve. Então, meus irmãos, deixa aquele like, coloca nos comentários. Se você entendeu, coloca: Jesus me ouve e ele é o único que me entende. Ele não desiste de mim. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, para vocês entenderem melhor, vamos para o vídeo explicar a origem, né? Vamos lá. E, meus irmãos, a história do Setembro Amarelo. Eu sei que alguns já podem estar sabendo a história do Setembro Amarelo, mas, né, vamos estar falando de novo, não sei, né, meus irmãos? Mas, meus irmãos, essa história, sim, é nos Estados Unidos, em 1994. Uma família de 3 membros, um jovem que tinha 2 pais, que a gente vai estar deixando o nome dos pais aí, né? E também esse filho era Mike M, que a gente vai estar deixando o nome dele aí também certinho. Mas, meus irmãos, o problema ele tinha depressão, mas uma coisa favorita dele é que ele gostava de reformar carro. Um dia ele pegou um carro que era uma Mustang amarela. Não amarelo, ele tinha pintado amarelo, porque a cor favorita dele era amarelo. Mas aí, com essas coisas de depressão, foi aumentando até que ele se matou. Mas, meus irmãos, antes dele se matar, ele escreveu uma carta que a gente vai estar deixando que ele escreveu aí para vocês verem. E ele se matou e os pais dele ficaram muito, né, tristes, né? Aí eles foram fazer um velório. Mas, meus irmãos, os pais deles foram tão bons que viram que não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o Mike. E aí eles foram fazendo cartãozinho de motivação para outros familiares que estavam no velório. E aí foi se espalhando. Cada pessoa de cada ponto dos Estados Unidos foi pedindo cartões, pedindo se tinha alguma coisa para motivar, e aí foi surgindo. Mas isso também para vocês acharem: Arthur, já nasceu o dia do Setembro Amarelo? Não, demorou, foi alguns anos, e só em 2003, com também evolução, algumas pessoas pedindo para criar a ONU criou dia 10 de setembro o Setembro Amarelo. Então, meus irmãos, aí tem um exemplo, né, com esse jovem, meus irmãos. Ele se matou. E possamos ver aonde foi os sonhos. Ele podia desabafar, meus irmãos. Mas, né, não sabemos se os pais, né. Mas, meus irmãos, só Deus sabe. E, meus irmãos, essa foi a história do Setembro Amarelo. E se você já sabia, deixa um like. Se você não sabia, se inscreva no canal. Mas, meus irmãos, por favor, né, comenta, meus irmãos, compartilhe e deixa aquele like. E que Deus te abençoe a sua vida, abençoe cada dia mais. E, meus irmãos, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado sobre a origem. Meus irmãos, lembrem, Jesus, ele está com você, ele não desiste de você. O ser humano pode desistir, mas ele não desiste de você. Esse foi o vídeo, até logo.